Ho'oponopono, você provavelmente já ouviu falar dele, que é bem famoso. Se você nunca ouviu, fica aqui. Se você já ouviu, fica também, porque eu vou indicar alguns livros aqui. Não vai demorar muito essa aula, por quê? Por que eu decidi falar do Ho'oponopono? Por mais que ele seja muito conhecido, pelo menos na minha bolha, tem muita gente que não conhece, mas ele realmente mudou a minha vida, tá? O Ho'oponopono mudou a minha vida. Eu pratiquei ele durante praticamente 2 anos, todos os dias. Pulava alguns dias, mas a maioria dos dias eu praticava. E ele mudou a minha vida. O que é o Ho'oponopono? É uma prática havaiana para você limpar o seu subconsciente. Então, todas essas memórias, todas as coisas que ficam grudadas no nosso subconsciente, crenças, sabotadores, medos, dúvidas, tudo de ruim que fica na nossa cabeça, o Ho'oponopono é uma ferramenta que vai limpar esse nosso subconsciente e dessa forma você vai estar alinhado com o seu consciente e conseguir tomar decisões de forma mais assertiva, sem ouvir o seu subconsciente, sim o seu divino, né? Então, isso aqui não é religião, não. Isso aqui não é religião, tá? É uma ciência. Eu vou explicar como ela funciona depois. Então, a palavra Ho significa causa em havaiano, enquanto Ponopono quer dizer perfeição. Então, Ho'oponopono pode ser traduzido como corrigir um erro ou tornar certo. Então, é uma prática que não requer muitos ensinamentos, mas é poderosa para purificar o próprio corpo e se livrar de memórias ou sentimentos ruins que prendem a mente em uma sintonia negativa. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu, por exemplo, morria de medo de andar de avião. Eu tinha um pavor, que eu ficava suando, nervosa, detestava, mas eu amava viajar, né? Então eu tinha um problema que precisava ser resolvido. Eu amava viajar, mas detestava viajar de avião. E toda vez que eu viajava de avião, era um sofrimento, eu sofria tanto, era horrível, horrível, horrível. Nossa Senhora, não gosto nem de lembrar. Mas, esse medo de avião, ele não tem um fundamento, né? Não é uma coisa assim, andar de avião é o meio de transporte mais seguro do mundo, né? É mais fácil você cair na sua casa e bater a cabeça e morrer do que um avião cair, né? Então, era um medo assim sem sentido. E eu sabia que não tinha sentido, porque eu estudei um pouco, falei, tá, então é seguro andar de avião, mas por que eu tenho tanto medo? Então eu entendi que de alguma forma esse medo foi instalado no meu subconsciente, sei lá, alguma coisa que meu pai ou minha mãe fez num avião, ou sei lá, teve alguma turbulência quando eu era pequena e aquilo foi um, um grande impacto emocional na minha vida. Então, eu entendi que aquele medo não tinha fundamento e eu queria limpar essa memória negativa. Então, tá, já que eu tenho medo de avião, vamos limpar essa memória negativa porque eu quero andar de avião plena e feliz, né? Outro exemplo também, a Nath, minha esposa, a gringuinha, ela sempre teve muito medo de cachoeira. Cachoeira. Ela olhava uma cachoeira, tinha medo de cachoeira, sentia ataque de pânico, um medo sem fundamento, né? Tem coisa que a gente tem medo que a gente não sabe nem de onde vem. O que o Ho'oponopono faz? Ele vai limpar essa memória que te causa esse sentimento ruim, tá? E por que eu falo isso? Eu li esses 2 livros que eu te indico que você leia. O grande livro do Ho'oponopono, maravilhoso, maravilhoso, leia esse livro. E também tem o Limite Zero, do Joe Vitale. O Joe Vitale é o escritor daquele livro O Segredo, né? Como fala? Da atração? Esqueci o nome agora. É O Segredo. A Lei da Atração. Então, esse Joe Vitale, ele fez ele escreveu esse livro porque teve um cara no Havaí que ele conseguiu curar um pavilhão de prisioneiros só fazendo o Ho'oponopono para eles. Então ele conseguiu curar essas pessoas fazendo o Ho'oponopono para essas pessoas. E olha, eu vou te falar que eu já apliquei o Ho'oponopono para muitas situações, para minha mãe, enfim, para problemas familiares e eu sei que foi o Ho'oponopono que me ajudou, tá? Eu acredito, você pode estudar, se você fica meio assim, oh, não sei não, isso aí é muito hippie para minha vida, estude, tá? Antes de você julgar, vai, estude, veja como funciona, leia livros, veja vídeos, é ciência, tá? O que é o Ho'oponopono, então, resumindo? É a prática de você
falar essas 4 frases: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e obrigada. Falar essas frases para quem, Amanda? Para o seu trauma, para aquela coisa que você quer curar. Então, por exemplo, eu para o meu avião, eu falava: avião abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e obrigada. E eu ficava repetindo isso durante um tempo. Teve uma hora que não fazia mais sentido, porque eu não tinha mais esse medo. Hoje eu amo andar de avião. Amo andar de avião, não tenho medo nenhum, zero. E eu fiz essas frases para várias coisas, mas principalmente para o avião. Não, eu fiz para várias coisas, na verdade. Eu tinha medo de altura, hoje eu não tenho tanto mais, só um pouquinho mais perto do que era, meu Deus do céu. Mas também parei de fazer o Ho'oponopono, tenho que voltar a fazer. Tinha medo de falar em público, cagava nas calças de falar em público. Hoje eu falo em público. Enfim, pega essas frases, pega a sua memória, o seu trauma, o seu medo, o que você quer curar. Pode ser até o dinheiro. Eu já fiz com o dinheiro. Dinheiro abençoado. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e obrigado. E repita isso. Pensando na pessoa, também cura com pessoas. Se você tem um relacionamento ruim com a sua mãe, com o seu pai, com o seu namorado, com alguém, ex-namorado, alguém que te fez mal, faça isso para você curar o seu relacionamento com essa pessoa, tá? Então, por que isso acontece? Quando você fala eu sinto muito, você está pedindo perdão, né? Você está se arrependendo. Então você se arrepende. Por exemplo, avião, eu sinto muito. Eu sinto muito por ter medo de você, não faz sentido nenhum. Por favor, me perdoe. Te peço perdão por ter essa imagem de que andar de avião é perigoso. Eu te amo, avião. Você me leva para lugares maravilhosos. E obrigada. Então, repita essas frases, tá? Elas fazem a regeneração das memórias celulares, né? Através do Ho'oponopono. Então, foi aqui que eu escrevi também, já falei, mas vou repetir. Você já teve a sensação de reviver uma situação traumática diversas vezes, como se assistisse um filme passando na sua cabeça. Isso acontece porque todas as nossas dores, preocupações e receios são gerados e armazenados na nossa memória celular. O Ho'oponopono atua nesse âmbito como uma limpeza, neutralizando as lembranças de sofrimento e sensações desconfortáveis. Então, o Ho'oponopono te ajuda a ser protagonista de sua própria vida. Então, a princípio, a ideia de responsabilidade e obrigatoriedade de responder pelos próprios atos pode parecer muito rígida, mas com o tempo você poderá se surpreender com um nível de independência e proatividade. Então, ao abandonar a sensação de impotência atrelada à ideia de que o sofrimento é causado apenas por fatores externos e incontroláveis, é possível transformar suas crenças, e não por uma postura vitimista, aumentando a sensação de poder pessoal, tá? Então, o Ho'oponopono, gente, ele é mágico, juro para você. Tem gente que usa o japamala para fazer o Ho'oponopono, eu também já fiz, que é esse tercinho, né? Japamala, no budismo é japamala. Você pode pegar cada bolinha do japamala, você repete. Então, eu fiz isso muito com dinheiro, muito. Eu pegava meu japamala e ficava: dinheiro abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e obrigada. Dinheiro abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e obrigada. Então, você vai ali repetindo esse mantra. Pode fazer algumas vezes e depois você vai ver como as coisas vão fluir na sua vida, tá? Então, gente, pratique essa mágica que é o Ho'oponopono. Não tem outra palavra para descrever o que é isso. Para mim é mágica mesmo. E leia os livros que eu estou te indicando aqui. Pratique o Ho'oponopono. Ele salva vidas. Tá bom? Então, beijo.